Hey guys, welcome back to my channel. Então, gente, hoje a gente vai ter mais uma aula de inglês. Dessa vez é com Friends, que é uma série que eu amo. É uma das minhas favoritas. E eu super recomendo para quem tá aprendendo inglês, para quem já tem uma boa base de inglês, porque tem bastante gíria, eles falam rápido. Mas hoje, mesmo se você for iniciante, vem assistir essa aula, porque eu vou explicar tudo para você. Então não vai ter problema nenhum se você é básico. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai aprender um assunto que é bem importante, que são os artigos em inglês. Claro que a gente não vai só aprender isso, a gente vai aprender muita coisa, porque a gente vai assistir um trechinho de um dos episódios da série. Mas antes da gente começar, não se esquece que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link do Ultra English, que é o meu curso de inglês básico para iniciantes. Então, se você quer garantir a sua vaga, vai lá e já deixa o seu nome na lista de espera. E se você gostar dessa aula, já deixa o joinha, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e me segue lá no Instagram. Agora, bora lá. Hey everyone, this is Katie. Hi. Hello, Katie. So you ready to go? Yeah, I just gotta run to the bathroom. Oh, sure, right back there. Agora a gente vai analisar essa parte, esse trechinho, e depois a gente continua a assistir outras partes. Bom, ele começa apresentando a namorada dele. Então ele fala, hey everyone. Calma aí, deixa eu destacar. Hey everyone, this is Katie. É a mesma coisa que falar, ei pessoal, esta é a Katie. Porque everyone a gente pode traduzir por pessoal. Esse hey é um ei, oi. E this is Katie. Esta é a Kate, né? Ou Katie. A gente está apresentando alguém. Então, quando a gente apresenta alguém, a gente fala this is, e aí a gente fala o nome da pessoa. Então, ali tá falando this is Katie. Esta é a Kate. E aí todo mundo responde hi, oi. Aí o Joey, ele pergunta pra Katie, so, you ready to go? Então, você está pronta para ir? A gente tem uma coisa muito engraçada não, interessante aqui, né? Porque ele fala, so, you ready to go? Então, você está pronta para ir? Isso é uma pergunta. Mas na minha última aula que eu trouxe aqui pro canal, eu expliquei para vocês como fazer perguntas em inglês. E quem prestou atenção, ou quem estudou de outra forma, que já sabe, você deve ter notado que tá faltando aqui o are, né? Porque corretamente, né, gramaticalmente, falando, a gente teria que falar, so, are you ready to go? Are you ready to go? A gente tem que colocar o verbo to be, ou o do, certo? Mas nessa frase aqui, nesse caso, a gente teria que colocar o verbo to be, o are. Só que acontece que os nativos, eles fazem, né, as próprias regras, e no dia a dia, falando rápido, eles acabam comendo esse verbo to be, ou o do. Então aqui, ele simplesmente fingiu que não existia verbo to be. Ele foi direto pro you. So, you ready to go? Então você está pronta para ir? Não é o gramaticalmente correto, mas é o que você vai escutar no inglês da vida real. E aí ela responde, yeah! E essa também é uma maneira bem comum do dia a dia de responder. Ao invés de falar yes, né? Ao invés de falar yes, deixa eu escrever yes, eles vão falar yeah, yeah. Seria a mesma coisa. E aí ela fala, I just gotta run to the bathroom. Eu só tenho que correr para o banheiro. Então, isso é o que literalmente ela falou. Mas o que ela quis dizer é que ela tem que ir ao banheiro. É só um jeito de falar. E aí, você pode estar se perguntando, tá, mas o que significa esse gotta, né? I just gotta run to the bathroom. Mas o que significa gotta? Que palavra esquisita. Gente, gotta é a abreviação de got to. Got to. Então, eles abreviam e fica gotta. Gotta. Você vai ver isso muito no inglês informal, tá? Da fala do dia a dia. Mas o que é esse got to? Significa ter que fazer alguma coisa. Então, I just gotta, eu tenho que ir ao banheiro. Ou então pode ser he's gotta be kidding. Ele tem que estar brincando. He's gotta be kidding. Ele tem que estar brincando. Então, você vai colocar o gotta quando você tá falando ter que alguma coisa. Então, he's gotta be kidding. Ele tem que estar brincando. I just gotta run. Eu só tenho que correr. Então, esse gotta significa ter que alguma coisa, né? Ter que fazer alguma coisa desse jeito. E aí tem outra coisa que eu quero explicar para vocês, mas calma aí. Primeiro vamos ver a última frase aqui que ele falou, que o Joey falou. Oh, sure, claro, right back there, bem ali atrás. Esse back tá com o sentido de atrás. Então, bem ali atrás, right back there, é onde o banheiro fica. E aí, eu quero explicar para vocês hoje que eu falei os artigos, que a gente viu aqui o the bathroom.
Então, a gente tem esse the. O que significa ele? Em inglês, a gente tem a mesma diferença que no português. No português, a gente tem o a e o e o uma. Não temos? Por exemplo, o menino é diferente de falar um menino, certo? Quando a gente sabe quem é um menino, se é um menino específico, a gente fala o menino. Mas se não é um menino específico, se a gente não conhece esse menino, a gente fala um menino. Então vocês vão conseguir entender direitinho os artigos em inglês porque é igual no português. Então não se desespere. É só pensar na mesma lógica. Tá, esses artigos que a gente tem em português, o, a, os e as, no inglês, uma palavrinha só funciona para todos esses do português, que seria o the. Deixa eu destacar aqui para vocês, ó. The. A gente vai colocar a língua entre os dentes, porque tem o som do TH. A gente vai fazer, né, um arzinho sair da nossa boca e vai vibrar a garganta. Então, the. The. Vamos ver alguns exemplos? Ó, I saw the girl you were talking about. Eu vi a garota que você estava falando sobre. Ó, the girl. A garota. É uma garota específica, certo? A gente sabe quem é a garota. This is the movie we watched. Este é o filme que nós assistimos. É o filme. A gente sabe qual é o filme que a gente está falando. He is the cook. Ele é o cozinheiro. É o cozinheiro, né? Uma coisa específica. The windows are open. As janelas estão abertas. Então, as janelas, a gente sabe quais são essas janelas. É as janelas, não é qualquer janela do mundo, é aquelas janelas em específico. Mas, Ana, eu já vi as pessoas pronunciando the e não the. Qual é a diferença? Tem mudança de significado? Então, gente, é mais uma coisinha de pronúncia mesmo. Quando você tem o artigo antes de uma palavra que começa com som de consoante, a gente vai pronunciar the. Mas se esse the tá vindo antes de uma palavra que começa com som de vogal, a gente vai pronunciar the. Então você pode perceber aqui, ó, the girl começa com G, que tem som de consoante. Aqui, the movie começa com M, que tem som de consoante. The cook. Aqui a gente também vai ter o C, com som de consoante. Windows, a gente vai ter aqui no início de Windows, som de consoante também. Mas olha só esses exemplos aqui, ó. You're the only person I can trust. Você é a única pessoa que eu posso confiar. Only, olha só, começa com som de vogal, de O. You're the only. The end of the story. O final da história. Ó, começa and, aqui ó, começa com som de E, de vogal. Lembra das vogais? I, O. Então, vai depender do som da próxima palavra, né? Do som que começa a próxima palavra. E a gente vai ter aqueles que são os chamados indefinidos. Lembra que eu falei para vocês que tem diferença entre o garoto e um garoto? Então, no inglês, a gente vai, quando a gente for falar um garoto, né? Que qualquer garoto, a gente não conhece esse garoto. Não é específico. A gente vai usar a, aqui ó, a ou an. A gente vai ter esses dois artigos indefinidos. Ó, que coisa gramatical, mas não se preocupe com esse negócio de indefinido. Só foca aqui no uso, que você já sabe qual é o uso, porque é igual no português. Esse a e esse an significam a mesma coisa, né? Um ou uma. Só que a diferença entre eles é bem parecida, na verdade é igual à diferença do the e do the. Então, vocês lembram que a diferença é no som que começa a próxima palavra? Aqui vai ser o mesmo caso. Esse a ou a, né, a gente pode pronunciar desses dois jeitos, a ou a. Qual é a diferença? Como é que eu pronuncio a ou a? É uma coisa mais de região. Então, vai depender da região que você está, vai depender da pessoa, da sua própria vontade. Mas, assim, diferença de significado não tem nenhuma diferença, é a mesma palavra, só vai mudar o jeito que você vai falar mesmo. Então, você pode falar I want a skirt, ou você pode falar I want a skirt. Desses dois jeitos. Então, significa eu quero uma saia. She bought a car. Ela comprou um carro. Ó, um carro. Uma saia. Uma coisa que não tá específica, pode ser qualquer uma do mundo, né? Eu não conheço ainda qual é esse carro, eu não sei ainda qual é essa saia. They saw a little girl walking alone. Eles viram uma garotinha andando sozinha. Ó,
uma garotinha. Uma coisa também que é interessante, eu quero contar pra vocês aqui, é esse little girl, né? Little girl, garotinha. O little, literalmente aqui, significa pequena menina ou pequena garota, dá na mesma. Mas aqui uma coisa legal de você saber é o jeito que você pode traduzir. Sabe aquelas palavras no português que a gente finaliza com inho ou inha? Garotinha, garotinho, caderninho. Então, quando eles colocam o little girl, little boy, a gente pode traduzir por garotinha ou garotinho, ou qualquer outra palavra que esteja depois do little. Então, little, a gente não precisa falar pequena garota. A gente pode falar garotinha, porque é o nosso jeito aqui do português de se comunicar. Então, é porque não tem esse inho, esse inha no inglês, né? Eles vão falar little, então a gente pode traduzir por garotinha. Vocês estão percebendo que o ou a, vem antes de uma palavra que começa com som de consoante, ó. Skirt, S, car, C, little, começa com L, som de consoante. Mas a gente vai ter as palavras que começam com som de vogal. Ó, I ate an orange. Eu comi uma laranja. Olha só, orange começa com som de vogal. Por isso que a gente vai usar an e não a. Porque se estivesse começando com som de consoante, a gente usa a. Se começa com som de vogal, a gente usa an. Ó, we need an umbrella. Nós precisamos de um guarda-chuva. Umbrella começa com som de vogal. Então a gente vai usar an. He's an engineer. Ele é um engenheiro. Ó, engineer começa com som de vogal. Então a gente vai usar an e não a. Então essa é a diferença entre essas duas palavras. É mais sobre pronúncia mesmo, não sobre gramática. Então você foca no som das palavras, do início da próxima palavra, e aí você vai descobrir se você vai usar a ou an. Mas a gente vai ter uma pegadinha, porque você pode estar escutando aqui eu falar que o que importa é o som, mas você está prestando atenção mesmo na letra. Então você está se confiando que é na letra. Então se começa com O, quer dizer que é som de vogal. Se começa com U, é um som de vogal. Aqui se começa com L, é um som de consoante. Calma aí que você está percebendo do jeito errado. Não confie na letrinha, confie no som. Porque a letrinha pode ser uma vogal e começa com som de consoante. Mas como assim? É uma vogal e vai começar com som de consoante? Que viagem é essa? Calma aí, olha só. She wants to go to a university. Ela quer ir para uma universidade. Tá, pera, começa com U, não é som de vogal? Por que aqui tá o A e não tá o an? Exatamente, não confie na letrinha. Aqui a gente começa com um som de consoante. University. University. É como se a gente tivesse um som de Y. Opa! De Y antes do U. Então é university. A gente vai começar com som de consoante. Não com som de vogal só porque o U tá ali. Não tem nada a ver. É o som que começa. E aqui a gente pronuncia university e não university. É university. Por isso que a gente vai estar utilizando o a e não o an. Meet me in an hour. Me encontre em uma hora. Tá, pera. Aqui não era para ser a? Começa com H. Para. Não olha a letrinha. Olha o som. Hour. Hour. Por acaso eu tô pronunciando o H? Não tô pronunciando o H. O primeiro som que eu reproduzo é o som da vogal, ali do O. Então, se eu não pronuncio o H, eu vou colocar an, porque o primeiro som é de vogal. Então, a gente vai colocar an e não a. Olha essa daqui. I am in a hotel. Eu estou em um hotel. Tá, começa com H, mas agora eu uso a, eu não uso an. Qual é a diferença? Agora eu pronunciei o H. Hotel. Pronuncia o H. Tem aquele sonzinho de R. Hotel. Então, se eu pronuncio o H, o primeiro som que eu tive foi um som de consoante. Então, eu vou ter que usar o A. Não posso utilizar o an. Porque aqui em hour, o H não tem som. Então, o primeiro som reproduzido é de vogal. Aí eu uso an. Mas aqui embaixo em hotel, eu pronuncio sim o H. Então, vai ter som de consoante no início. É diferente, olha só. Em português, a gente não pronuncia, né, o H. A gente fala hotel, começa pelo O. E em inglês, a gente vai pronunciar assim, né, o H.
Então fica prestando atenção no som mesmo, não confie só na letrinha. Então era isso sobre os artigos em inglês. Agora vamos continuar assistindo Friends. Hey, where are we going to lunch? I was thinking maybe Chinese food. Oh, I love Chinese. How'd you know I love Chinese? She is so cute. You could fit her right in your little pocket. Tá, bora lá então analisar esse trechinho. Ela pergunta, hey, where are we going to lunch? Hey, onde a gente vai almoçar? Aqui você pode ter percebido que, de novo, ela agora cortou o verbo to be. Ao invés de falar where are we going to lunch, ela falou where are we going to lunch. Ela também não falou gramaticalmente correto. Ela pulou o or, era pra estar assim, ó, where are we going to lunch? Mas ela não ligou pra isso. Where are we going to lunch? Onde nós vamos almoçar? E aí ele responde, I was thinking maybe Chinese food. Eu estava pensando em talvez comida chinesa. E aí ela responde, oh, I love Chinese. Eu amo chinês, né? Literalmente, eu amo chinês. Mas ela tá falando comida chinesa. How do you know I love Chinese? Como você sabia que eu amo comida chinesa? Aqui a gente tem uma abreviação. Toda hora tem abreviação. Aqui ela encurta how did you know. Então, ao invés de falar how did you know, ela vai encurtar, vai falar how do you know? How do you know? How do you know I love Chinese? How do you know I love Chinese? Tá vendo? É how do you know? How do you know? Ela encurtou, né, o how did you. E aí a Rachel fala, she's so cute. Ela é tão fofa. You could fit her right in your little pocket. Você poderia colocá-la no seu bolsinho. O que seria esse little aqui, Ana? Little aqui é a abreviação de little. Lembra que a gente tinha visto little aqui em cima? Calma aí. Aqui, ó. Little. Little. Então, às vezes eles vão encurtar e falar little pocket. E lembra que eu disse pra vocês que quando o little, que tá antes de alguma palavra, que ele significa pequeno ou pequena, a gente pode traduzir colocando in, ou o in no final da palavra. Então, ao invés de a gente falar pequeno bolso, a gente pode falar bolsinho. Então, você poderia colocá-la no seu bolsinho, little pocket. Então tá, vamos voltar lá e assistir mais um trechinho. Pocket. I don't know. I mean, I like her a lot, and she's really nice, but But what? she keeps punching me. In the cute little sweet way she just did? Hey, it's a lot harder than it looks, okay? She's hurting me. Aí ele continua falando assim, ó. I don't know. I don't know. Eu não sei. I don't know. Como se esse D tivesse um sonzinho de R. I don't know. I mean, eu quero dizer, I like her a lot. Eu gosto dela muito. I like her a lot. Olha só, falando mais rápido, vê bem como é que eu pronuncio esse I like her. I like her. I like her. É como se não existisse esse H, né? Esse som de her, esse somzinho de R no início, eles vão cortar na maioria das vezes, eles vão encurtar. É como se não tivesse o som do H. E aí, se você perceber bem, no final do like, a gente tem o som do E. E no começo aqui do her, né, sem o H, a gente também vai ter o som do E. É a mesma coisa. Então, eles vão juntar tudo, né? Porque não precisa falar duas vezes o mesmo som. É como se fosse like her, like her, like her. Só adiciona um Rzinho no final da palavra, né? Na hora da pronúncia. Então, I like her. I like her a lot. Eu gosto muito dela. And then, e também, she's really nice. Ela é bem legal. But what? Mas o quê? She keeps punching me. Ela fica me dando socos. Punching, socando, né? Dando socos. E aí a Mônica fala, in the cute little sweet way she just did, no jeitinho fofo e doce que ela acabou de fazer. Então, aqui vocês lembram, teve uma das últimas aulas aqui do canal que eu expliquei por que a gente fala em inglês ao contrário, a gente bota os adjetivos antes do substantivo. É uma coisa assim mais gramatical, se você parar para olhar o substantivo, o adjetivo.
Mas é mais fácil, deixa eu explicar de um jeito assim mais compacto, de um jeito mais resumido. Em português a gente fala menina bonita, certo? Em inglês a gente vai inverter a ordem, a gente vai botar a palavra bonita antes da palavra menina. É como se a gente falasse bonita menina. Em inglês a gente fala beautiful girl. Então o adjetivo vem antes do substantivo. E aqui acontece isso, né? Ela fala cute little sweet way. Então ela fala o cute, que é o fofo, o little, que é o pequeno, e o sweet, que é doce, ela fala antes de way, que é jeito. Então, a gente poderia traduzir, eu expliquei já para vocês o little, que a gente pode falar jeitinho, jeitinho fofo e doce, que ela acabou de fazer. E aí, o Joey responde, hey, it's a lot harder than it looks. É muito mais forte do que parece. Ok, tá bom. She's hurting me. Ela está me machucando. Então, vamos continuar. Vamos assistir mais um trechinho. Kelsey, I know what you need. You need a bodyguard. Hey, Ross, what is Ben doing after preschool? Okay, listen, come on. Joey is having a problem. There's a little girl who's beating him up. Oh, Joey, come here. Look. Honey, I know this must be really, really difficult for you. I'm sorry, am I hurting you? Tá, agora vamos ler aqui. A Mônica fala, I know what you need. Eu sei do que você precisa. You need a bodyguard. Você precisa de um guarda-costas. Olha como é que a gente fala em inglês guarda-costas. Bodyguard. Bodyguard. Hey, Ross. What is Ben doing after preschool? O que o Ben vai fazer depois da pré-escola? Aqui, Ben é o filho do Ross, tá? É um menininho, uma criança. Ela tá dando a entender que o Ben vai ser o guarda-costas do Joey. E aí, o Chandler fala, look, come on, veja, vamos lá. Joey is having a problem. O Joey está tendo um problema. A little girl is beating him up. Uma garotinha está batendo nele. Joey, come here. Joey, venha cá. Look, veja. Honey. Honey, literalmente é mel. Mas em inglês é um apelido carinhoso para chamar alguém. E a gente traduz como querido, porque não é muito normal a gente chamar aqui no Brasil alguém de mel, né? Então, honey, querido. I know, eu sei. This must be really, really difficult for you and I. Isso deve ser muito, muito difícil para você. E eu, I'm sorry. Me desculpa. Am I hurting you? Eu estou te machucando? Aí ela dá uma zoada com a cara do Joey ainda no final, né? Então, olha só, aqui, ó, a forma correta de fazer uma pergunta, ó. Colocando o verbo to be antes, ó. Am I hurting you? Eu estou te machucando? Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, não se esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de me seguir lá no Instagram. E também não se esquece de garantir a sua vaga lá no Ultra English, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Bye, bye, see ya!